E aí, galera do Bate-Bola Tricolor, vocês estão bem? Bom, galera, acabou a temporada, acabou aí a temporada pro São Paulo. Tivemos aquela possibilidade de classificação para Libertadores, né? Tivemos aquela segunda chance, terceira chance, que o São Paulo não soube aproveitar, né? Mas na última rodada ainda era possível com as combinações de resultados. E chegou um determinado momento que, quando o São Paulo fez 1-0, São Paulo estava no nono lugar, porque as combinações de resultado estavam favorecendo ao São Paulo a torcer ainda para o Flamengo ganhar a Sul-Americana, para aí sim a gente disputar a fase mata-mata da Libertadores, onde seria se a gente for colocar na balança, seria um título, né, na minha opinião, pelo ano que foi, pelas coisas que aconteceram de errado esse ano. Falando um pouco do jogo contra o Bahia, o São Paulo jogou razoável. O time. Foi um jogo, acho que, pra falar a verdade, foi um jogo para empate. Mas quando o São Paulo fez o 1-0, acho que o São Paulo não poderia ter tomado aquele gol de jeito nenhum, né? Primeiramente foi uma falta meio besta do Tomás. E depois no cruzamento na área, não sei porque que o Jusilei não pulou, ele acompanhou, não sei porquê. Era um gol que não era para ter tomado de jeito nenhum. E quando o São Paulo tomou o gol, sinceramente, eu tava torcendo pro Chapecoense ou pro Atlético Mineiro fazer um gol porque ia ser, nossa, muito, mesmo assim, a gente sabendo que a gente não teve capacidade nenhuma de classificar o time para Libertadores, mas ia ser muito frustrante. Imagina a gente com aquele nono lugar suado, ah, se o Atlético ou a Chapecoense não faz o gol, a gente não ia classificar por falta de, por causa das nossas forças, porque o Atlético Mineiro e a Chapecoense fizeram gol no final do jogo, os dois times. Então, e o São Paulo também tomou um gol também pro final também. Então a gente chegou a sonhar ainda com essa possibilidade. Meu aplauso para Diego Deus Lugano. Lugano, como eu digo aqui, Lugano é um desses mitos que jogaram pelo São Paulo. E que o Lugano será lembrado daqui a 50, 100 anos, para a nova geração de São Paulinos. Como a gente lembra de Leônidas da Silva, Leônidas da Silva que foi o cara que ajudou a popularizar o São Paulo. E a gente lembra o Leônidas da Silva lá de trás. E eu, como São Paulino, tenho alguns jogadores como ídolos que eu não vi jogar, como foi o Valde Pérez, como foi Careca, como foi Pita. Nossa, são Zé Sérgio, sabe, são tantos, né, Roberto Dias, Pedro Rocha, que se tornaram nossos ídolos muito pelo fato de ser jogadores mitos, ser jogadores lendários, né? E Lugano vai ser um desses que será lembrado daqui a 50, 100 anos. Pô, o Diego Lugano foi aquele jogador uruguaio e tal. Então, meu aplauso a Diego Lugano. Como eu disse, galera, finalizando o jogo, o Dorival, aplaudo o Dorival um pouco pela coragem de colocar os moleques em campo, de ter colocado o Shailon, de ter colocado o Brenner, de ter colocado o Araruna, e entre outros, no jogo contra o Curitiba, que eu não pude estar comentando aí com vocês. Então, assim, se o Dorival fazer o que ele está fazendo com a base, né? Porque assim, galera, não é só colocar a base, não é só simplesmente, aquele treinador trabalha a base, coloca o jogador da base. Mas não é só isso. É é muito mais. Porque eu dou um exemplo para vocês, Éder Militão. Éder Militão fez um jogo muito fraco contra o Cruzeiro. Eu estava no Morumbi. E ele jogou muito mal. E o Dorival acabou tirando no primeiro tempo, colocou o Juscelino novamente no time. Só que deu 3 a 4 rodadas, 4 rodadas depois, o Dorival recolocou o Militão no time em outra posição. Então ele soube entender, ele está sabendo entender que a base é assim, que a base é trabalhada assim. Não é simplesmente a base você colocar o jogador um jogo, o jogador não ir bem e o jogador não entrar mais. Então ele deu oportunidade para Araruna que teve que jogar vários jogos na lateral, porque a gente sabe que o Bruno e o Bufarini não tem condições. O Araruna não se encaixou bem por características na lateral direita, ao contrário do Militão, pela sua característica, acabou combinando bem pela sua, na lateral direita.
Então não é simplesmente só colocar o jogador da base. Não é só simplesmente, ele coloca o jogador da base. Eu lembro da época do Ney Franco, que o Ney Franco chegou aqui no São Paulo e todo mundo sabe que o Ney Franco era apaixonado pelo João Schmidt, vocês lembram? João Schmidt era o capitão da seleção sub-20 do Ney Franco. Em determinado jogo, o Ney Franco colocou o João Schmidt para jogar. Foi contra o Vasco, São Paulo acabou perdendo o jogo. E o João Schmidt só jogou no primeiro tempo e dali para depois o João Schmidt não jogou mais. Vocês têm ideia, quando o São Paulo colocou aquele time reserva contra o Corinthians, o João Schmidt era reserva daquele time reserva. Isso ainda em 2012. E o João Schmidt só foi se acertar em 2016 aqui com o Balsa. Porque jogava pouco com o Muricy, nem jogou com o Paulo Tuori. Com o Osório teve algumas oportunidades, mas foi com o Balsa que o João Schmidt se acertou. E por uma questão de razões ele não ficou no São Paulo, aí já é outra conversa. Então o Ney Franco não soube fazer aquela coisa de colocar e depois recolocá-lo novamente. Entendeu? Assim, meus aplausos pro Dorival. Se ele continuar assim, meus aplausos pro Dorival. Dorival que está sendo contestado. Tem parte da diretoria que a gente ouve falar aquele Cuca. Sinceramente, gente, eu não vejo o Cuca muito melhor que o Dorival. Talvez o Cuca seja o melhor montador de time que o Dorival. Mas eu não sei se o Cuca vai trabalhar a base, se vai... Eu não sei, eu fiquei muito decepcionado com esse último trabalho do Cuca. Eu sei que futebol tem várias maneiras de se fazer um time campeão. Como foi a maneira do Cuca no Atlético Mineiro, como foi a maneira do Cuca aqui no Palmeiras. Só que eu gostava mais daquele Cuca do Goiás, que veio pro São Paulo, que do São Paulo treinou o Cruzeiro treinou o Fluminense. Teve uns momentos bons de Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro já era aquele mais... aquela bola na área, aquela coisa mais, como foi o Palmeiras desse último ano. Eu gostava mais daquele Cuca, então esse Cuca mudado eu já não gosto muito. O Cuca aqui no Palmeiras parecia que ele estava fazendo um favor para treinar o Palmeiras. Então foi um pouco meio esquisito. Então eu não sei se o Cuca é a melhor opção pro São Paulo no momento. Porque na minha opinião, tirando técnicos brasileiros, tirando o Tite, que está aos 5, 10 reais acima, eu acho que no geral os técnicos brasileiros estão na mesma, sabe? Muda uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas é isso aí, galera. Eu vou estar comentando mais outros vídeos aí sobre a temporada, uma retrospectiva. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Muito obrigado aí pelas visu, tá me ajudando muito. Ative o sininho aí na sua inscrição. Vai vir muitos vídeos legais. Estou procurando melhorar, estou procurando trabalhar melhor o canal, mas o começo é assim. Meu canal, como vocês estão vendo, é muito pequeno, é minúsculo, perto de Arquibancada Tricolor, perto de Fala Bandana, perto do SPFC.net, da Laila Reis, do Resenha Tricolor. Esses canais que eu acompanho, que com esses canais eu estou aprendendo também muito. E estou aqui também montando meu canal, que quem sabe futuramente ter o mesmo respeito, né, desses canais aí, né, galera? Tenha um bom final de semana, de muita paz, saúde e amor no coração. Fui, galera. É isso aí.